Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais uma live abençoada, mais uma live abençoada sobre escatologia, escatologia bíblica, o estudo do Apocalipse. Vamos estar recebendo nessa noite o pastor Luiz Antônio Rigonato, mestre em escatologia. Vamos estar compartilhando muito mesmo aqui a respeito do tempo do fim. Eu quero saudar todos que estão chegando aí. Boa noite, meus irmãos, pastor Eleni, Daniel, boa noite, Foto Videira, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Yasmin, Vander de Jesus, vamos nos achegando, meus irmãos, porque hoje a noite promete. Vamos ter um tempo abençoadíssimo aqui da parte do Senhor. Vamos falar sobre os finais dos tempos e eu tenho a certeza que o Senhor vai ministrar muito ao seu coração. Na live passada, nós compartilhamos coisas preciosas. Se você não pôde acompanhar, você pode procurar aí no meu canal do Instagram, no IGTV, você pode procurar lá a parte 1, hoje é a parte 2. Vamos mergulhar aí no Apocalipse, vamos ter um tempo abençoado de muita comunhão. E ouvir, ouvir aqueles que estudam, esmiuçam a palavra, A Bíblia diz que eles são merecedores de dobrados honorários. Que assim aconteça na vida aí do pastor Rigonato, um homem versado na palavra. Ele vai estar compartilhando conosco, já ele vai estar entrando aqui. E nós vamos estar juntos aí compartilhando a respeito do Senhor Jesus. Eu queria pedir a sua ajuda agora, nesse momento. Envia para os irmãos da célula, envia para os irmãos da sua célula, não deixa ninguém ficar de fora. Faça isso, compartilha com seus parentes, com seus amigos, com os irmãos da igreja. Se você foi abençoado aí na live anterior, no sábado passado, faça isso agora. Vamos compartilhar e vamos ouvir aquilo que nós aguardamos, que é a vinda do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmã Sônia. Seja bem-vinda à nossa live. Pastor Fabiano de Linhares, homem de Deus abençoado. Dona Socorro, minha mãe. Mauro, grande líder de jovens. Aleluia. Oliveira Cássia entrou também. Jonatas Neres, aleluia, já chegou, está na área, está de volta na grande vitória. Aleluia, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Convida todo mundo, chama toda a gente. E nós vamos estar aqui compartilhando do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. É só você clicar, tá vendo esse aviãozinho aí no rodapé do seu smartphone? Clica aí nesse aviãozinho e aí vai aparecer uma lista de pessoas para você. Aí você sai marcando de um por um, assim, tchum, sai marcando e depois envia. Todos vão ser abençoados, amém? Glória a Deus. Muito bem, na live passada, quem esteve conosco nos acompanhando aí, nós trabalhamos em cima do tema O Fim Chegou. E agora? Nós abordamos coisas que nós precisamos saber a respeito do Apocalipse. Amém?
E aí nós vimos, né, sobre isso tudo que nós estamos vivendo, essa pandemia, vimos aí que realmente isso tem a ver com o tempo do fim. Vimos também que o arrebatamento, irmãos, ele se manifestará de duas formas, né? A princípio, na verdade, a vinda do Senhor se manifestará de duas formas. Primeiro pelo arrebatamento e depois às escondidas, né? O Senhor vai vir no arrebatamento e depois ele vai vir de uma forma clara que todos vão ver. Isso vai ser poderoso, glorioso mesmo. Nós vimos também sobre o Espírito Santo. Quando passarmos pelo arrebatamento, o Espírito Santo vai ser levado da terra, não vai estar mais aqui. Foi poderoso também. E abordamos sobre Daniel, né? Se a última semana de Daniel já se cumpriu. Essas respostas vocês vão ver todas elas na live anterior. Amém? Na live anterior. Hoje nós vamos abordar outros assuntos. Então, se você quiser acompanhar, você pode consultar a live anterior da parte 1. Amém? Estamos aguardando o pastor Luiz Antônio Rigonato entrar. E aí em seguida nós vamos começar. Mas até isso acontecer, eu preciso que você me ajude. Amém? Vamos abençoar o maior número de pessoas. Sai convidando aí. Toca nesse aviãozinho, envia para a galera, chama todo mundo da sua célula, seus irmãos da igreja. Vamos abençoar. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O fim chegou. E agora? 10 coisas que você precisa saber sobre o Apocalipse. Quem está curioso aí? Faz um sinal aí, acena para mim, por favor, com a sua mãozinha. Aleluia. Quero ver quem está curioso. Muito bem. Quero saber quem quer saber mais sobre o Apocalipse, sobre o tempo do fim. Aleluia. Glória a Deus. Tu viu alguém tocando no aviãozinho, pai? Viu alguém tocando no aviãozinho? Vi, as pessoas estão acenando, ó. Estão acenando para nós. Cadê o aviãozinho? Aleluia. Glória a Deus. Vamos se achegando, meu povo. Vamos compartilhar muito sobre as coisas do Senhor aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O pessoal do Rio de Janeiro participando. Aleluia. O Isaac está na área, Daniel. Está aqui. Está sempre aqui nas orações, nas lives. Ele está sempre aqui compartilhando. Olha a minha irmã, diretamente de Portugal, Michela Vanessa. Glória a Deus. Irmão Ayrton. Só gente fina e abençoada. Glória a Deus. O pastor Luiz Rigonato está entrando. Gente, vai começar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, pastor Luiz Antônio Rigonato. Graça e paz, pastor John Richard. Que alegria revê-lo. Parece,
Eu estou me sentindo na sua casa, assim, sentado à mesa, com Opa! você, tomando um chazinho com a caneca do Opa! Vasco. Aleluia. Que é isso aí, tá? Tem um monte de Porque discípulo vascaíno aqui, pastor. Glória a Deus. é mesmo. É brincadeira, só para quebrar o gelo, que já já eles vão ficar doidinhos aqui. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo em paz. E aí? Amém. Tudo bem também. Tá frio? Tá friozinho aí, como aqui? Tá friozinho, tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor está em casa mesmo ou ainda está fazendo missões? Tô em casa. Maravilha. Glória a Deus. Pastor, eu já recapitulei aqui o que a gente abordou, né, na live passada. Não vamos voltar. Quem quiser pode ir lá no IGTV, tá lá no nosso canal. Nós temos o desafio, o pastor Luiz Antônio Rigonato, nosso mestre em escatologia bíblica. Aleluia, glória a Deus. Nós temos aqui, pastor, seis coisas que os irmãos precisam saber sobre o tempo do fim, sobre o Apocalipse. Nós já vimos 4, faltam 6. E a primeira é, pastor, o templo será construído antes do arrebatamento. O templo é o templo do povo de Israel, dos judeus. Será reconstruído antes do arrebatamento, pastor? O senhor pode esclarecer para nós? Então, o templo, ele é uma profecia que foi primeiramente proferida por Daniel e depois ela foi replicada por Jesus em Mateus capítulo 24. O templo, para os irmãos entenderem, ele não consta do propósito original de Deus, porque na verdade, avaliando na perspectiva dispensacional, o templo já passou. Tudo que Jesus promoveu com os apóstolos foi em termos de religiosidade, foi a demolição dos pilares do judaísmo. A graça, ela veio e aquilo que é praticado, o que vem como nova dispensação, quando a gente passa para uma outra dispensação, lei e graça são as dispensações vizinhas. O que está sendo praticado na graça, se repetir a lei, é abominação aqui. Se torna heresia. E o templo, por que o templo não é a vontade de Deus? Porque hoje Jesus, ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, tudo perfeito, ele é o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote da nossa confissão e fé, perfeito, e ele é o templo. E esse templo hoje se chama igreja, é um povo no qual Deus habita. Agora, e o templo do judaísmo? Por que eles querem reconstruir e vão reconstruir? Porque eles não creem em Cristo. Para eles, o Messias ainda não veio. Jesus veio, o mover estava diante deles, passou por eles, mas eles não perceberam, não reconheceram o tempo da visitação. Verdade. Agora, o Instituto do Templo hoje, lá em Jerusalém, já tem todas as peças pré-moldadas. Porque o templo ele não pode ser construído, não pode ser usado na sua construção nenhuma ferramenta. Essa foi a ordem de Deus. O primeiro templo, as peças foram lapidadas num outro lugar, vieram e foram montadas. Por quê? Isso porque Deus, essa é a palavra dele, que o templo não pode ser construído por mãos de homens, é construído por Deus. É a igreja do Senhor, na verdade, né? É verdade que eles estão pleiteando, assim, eles querem reconstruir esse templo no mesmo lugar que foi construído o primeiro.
que é Sim. exatamente onde tem uma mesquita muçulmana hoje. Eles avaliam que é o acordo religioso e político mais difícil da Terra de acontecer. Imagino. E isso vai ser constituído e costurado, esse acordo, muito provavelmente pelo iníquo, pela besta, pelo anticristo. E não acreditamos que estejamos mais aqui quando isso acontecer. Se alguém quer ver o templo erigido, vai lá em São Paulo e veja o Templo de Salomão da Universal lá. Porque o templo... Agora, os irmãos têm que saber que o templo não tinha essa estrutura e configuração, pastor John Richard, de auditório. Não tinha auditório no templo. O templo era um lugar que os que prestavam serviço da ordem sacerdotal, só eles que entravam de maneira muito esporádica, específica, para um propósito muito específico. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote que entrava uma única vez por ano. Pronto, Sim. Só isso. E pastor, mas então não tinha auditório? Não tinha. Quando a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que unanimemente eles perseveravam, né? Atos 2:42, no templo e de casa em casa. Mas eles não reuniam no templo, num auditório, reunia nas salas ao redor do templo, que eram salas de locação. Quem queria ir lá, as denominações do judaísmo, eles faziam muitas reuniões, tinham muitos auditórios ao redor do templo. Isso é importante os irmãos entenderem. Mas a resposta é: não veremos o templo construído antes do arrebatamento. Amém. Amém. Glória a Deus. É esclarecedor. Pastor, eu recebi o feedback de muitos irmãos que, assim, foi muito esclarecedor tudo que foi abordado aqui, né? E eu tenho a certeza que essa noite vai ser de igual modo, já começando aí sobre a reconstrução do templo, né? Outra questão, pastor, para ficar claro para nós, em relação às profecias do tempo do fim, o senhor é alguém versado, né, nessas profecias, meu Deus, aplicado. Eu queria perguntar do senhor, qual momento da história nós estamos vivendo em cima dessas profecias? Bom, se você for para Apocalipse, 5 selos já foram abertos. Uau! Mas só que os 5 selos são eventos promovidos por potestades. Na verdade, não foi Deus que enviou ou deu autoridade aos 4 cavaleiros para causar os danos que eles têm causado. Por exemplo, claramente, a pandemia do novo coronavírus, ela está claramente explicada lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Exatamente. Lá fala que o 4º cavaleiro ele tem o nome Morte. O seu cavaleiro se chama Morte. E ele foi dado a ele a autoridade para matar a 4ª parte da humanidade durante a história que ele estiver cavalgando. Isso começou lá na ascensão de Jesus. Para matar pela espada, pela fome e pelas pestes. Ou seja, as pestes elas são contagiosas por vírus que as causam. E a peste do momento é Covid-19. Nós estamos vivendo, por exemplo, o 1º cavaleiro é a pregação do falso evangelho, o 2º é a guerra, o 3º é a fome e o 4º é a morte por espada, em conjunto com a fome e pandemias, que são essas pestes. E o 5º selo? O 5º selo é a perseguição. Tá, pastor John Richard? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Nunca se matou tantos cristãos por confessar a Jesus como no presente momento. Meu Deus. Segundo agências missionárias de muito respeito,
eles elaboram uma pesquisa estatística há muitos anos de quantas pessoas são martirizadas pela China, pelo islamismo, por países comunistas que ainda formam esse remanescente, né? Hoje eu vi um repórter falando que nem Rússia, nem China não pratica mais o comunismo. Não, mas o comunismo está vivo como nunca. Está disfarçado em outros nomes. Por exemplo, no Brasil, os partidos comunistas de esquerda estão todos mudando o nome. Por causa dessa força da direita no momento, por exemplo, o Partido Comunista, ele tem o nome de PSD, está disfarçado com outro nome. Olha Está só. vivo como nunca. Eu fui consultar a Globo, o G1. Falei assim, o que a Globo fala sobre o que as agências missionárias indicam como estatística de mais de 200 mil pessoas a cada ano são assassinadas por amor a Jesus. Aí, o G1, apesar de não alardear isso, eu fiquei primeiramente escandalizado, porque a grande mídia não divulga, não estão nem aí, não faz diferença para eles. Eles falam assim que, de fato, o cristianismo é o segmento mais perseguido e mais odiado da terra. Jesus já havia dito, olha, o mundo vos odiará porque me odiou. Então está se cumprindo isso. E nas profecias, irmão, nós estamos vivendo, em termos de tempo, nós estamos vivendo, como se diz, estamos nos aproximando com muita rapidez do tempo do fim, do arrebatamento. Agora, Uau. a melhor profecia, como eu falei na última live nossa, para definir o tempo que nós estamos, é a das 70 semanas de Daniel. Gabriel falou para Daniel que ele daria a contagem de 490 anos de maneira regressiva até o tempo do fim. E 483 anos fecharam com a morte de Jesus da cruz. Faltam 7 anos, que é a última semana. Mas o que define a manifestação dessa semana? Aí você volta para Israel. Jesus mandou em Mateus 24, 32, nós olharmos para a figueira. Em Lucas 22, lá fala para olharmos para Israel, para a figueira e para as outras árvores. Ou seja, olhem para Israel e para as outras nações. Uhum. Nós estamos debaixo de uma ordem totalmente verticalizada, que vem da OMS, e é uma ordem mundial. Que colocou debaixo do mesmo decreto todas as cidades do planeta. Todas as cidades. Alguém me perguntou, pastor, incrível. Quando vai acontecer a nova ordem, né? Não, nós já estamos debaixo dela. Já. Agora, olhe para Israel. Porque o anjo Gabriel falou para Daniel assim, olha, Daniel, é o seguinte, desde o dia que você começou a orar, Deus me enviou, mas eu fui impedido pelo príncipe das trevas aí. Mas, na sua insistente intercessão, eu estava guerreando para romper os impedimentos e se posicionaram diante de mim para que eu não chegasse. Mas eu cheguei e eu trago para você de Deus uma profecia. Essa profecia é para Israel e para Jerusalém. É para o meu povo, é para o povo e uma cidade. Olha, Jesus morreu e Deus esperou até o ano 70 do seu nascimento para que Israel se arrependesse. Israel não se arrependeu. Veio o Império Romano e destruiu tudo. Não tem mais Israel, não tem mais Jerusalém, não tem mais o povo, não tem mais a cidade. Por essa razão, a engrenagem das semanas travaram. Mas preste atenção, irmãos. Agora nós temos Israel, o tempo é esse, em que Israel é uma nação constituída e que Jerusalém voltou a ser a capital.
Eu li com vocês na semana passada, Miqueias 4:8. A profecia de Miqueias, de 2.500 anos atrás, que está consolidando-se diante dos nossos olhos. Então, a qualquer momento, pastor John Richard, essa semana, ela começa a acontecer. Agora, quando ela começar a acontecer, nós já estaremos sendo treinados para governar sobre a terra. Teremos sido arrebatados, porque alguém me perguntou essa semana, pastor, para onde que nós vamos após o arrebatamento? Eu respondi, nós vamos para um treinamento efetivo para assumirmos o governo da terra. Aleluia. Porque o Senhor precisa nos treinar na arte do governo político, mas segundo o padrão de Deus. Segundo o governo não democrático, nem monárquico, nem socialista, nem nada. Segundo o governo teocrático, é que nós governaremos sobre a terra. E nós estamos nesse momento. Na história, nós estamos muito mais próximos do arrebatamento que podemos imaginar. Pastor, em cima aí, o senhor que está me provocando. Então, vamos entrar nesse negócio mais profundo aí, tá? O povo foi arrebatado. Encontrou com Cristo nos ares. Aleluia. Glória a Deus. Estamos lá nesse treinamento. Pastor, o que é reinar com Cristo no milênio? Fala para nós com mais clareza, pastor. O povo quer saber. Tem um monte de gente curiosa. Eu estava aqui conversando com eles, né, explicando sobre a nossa live, e muita gente curiando já, querendo saber, curiosa e tal. Fala para mim, pastor, o que é reinar com Cristo no milênio? Não, então, reinar com Jesus no milênio é literalmente, irmãos, é uma arte de governo. É uma habilidade administrativa conforme os sonhos de Deus. Foi prometido a Israel um governo de muita glória sobre eles. E quando Jesus estava aqui, seus discípulos e apóstolos mais íntimos sempre questionavam a Jesus. Porque lá em Atos, antes dele ascender ao céu, um deles perguntou assim, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel do jugo romano? Porque nos dias de Jesus, os impostos que Roma impunha sobre Israel eram muito altos. E eles queriam sair debaixo do cetro do governo romano, porque as cargas tributárias eram pesadíssimas, eram desumanas, eram extorquivas. E eles aguardavam com muita expectativa o governo milenar. Mas eles não tinham, profeticamente, o entendimento sistematizado e claro que nós temos hoje. Porque a revelação é progressiva. Dos dias dos apóstolos até os dias de hoje, nós crescemos muito em revelação. Os apóstolos tinham essa revelação. Mas a revelação que nós temos completa hoje, nós as temos porque nós temos os ensinos de Jesus, que foram registrados em 4 evangelhos, e depois 5 apóstolos, dos quais os quais são Pedro, Paulo, Tiago, Judas e João. Tiago e Judas são irmãos de Jesus que creram em Cristo só depois que ele ressuscitou. Interessante. Durante o ministério deles, não criam em Jesus. E aí, eles se tornaram instrumentos para revelar para nós a profecia que nós temos pronta hoje. Mas Jesus falou assim em Mateus capítulo 5, os mansos, os cheios do Espírito, herdarão a terra. O governo, durante o milênio, será 100% glorificado. Ou seja, Jesus será o governo único. Essa nova ordem global, sonhada pela humanidade inteira, ela vai chegar no seu ápice de glória nos dias do governo de Cristo, que será um governo perfeito. E durante o milênio, irmãos, 3 classes de pessoas estarão aqui governando. Quem serão? A igreja vencedora,
os judeus, porque o remanescente, conforme Romanos 9, 27, alguém pode colocar aqui embaixo para mim, Romanos 9, 27, que o remanescente será salvo, que é Paulo replicando uma profecia de Isaías. Ele fala que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o remanescente é que será salvo. Durante o milênio, os judeus serão sacerdotes aqui. E a profecia de Zacarias 8, 23 diz que, olha só, é uma espécie de célula. A cada judeu se une a ele 10 pessoas. Zacarias 8, 23 fala sobre isso. Você está perguntando como vai ser aqui no milênio. Isso. Estou falando os judeus primeiro, estou falando que eles estarão aqui. E eles serão, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, e todas as línguas das nações pegarão sim na orla da veste de um judeu. Uau. E lhe dirão, iremos com vocês, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, naquele tempo vai ser assim. Quem que irá após esse judeu? As ovelhas, de Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, aqueles que serão salvos no julgamento das nações. Eles serão chamados de justos. Eles terão a oportunidade de se converterem durante o milênio, porque durante o milênio o evangelho de Jesus vai ser pregado uma vez por ano. Uau. Na festa dos tabernáculos, eles comparecem para adorar a Jesus. Eu acredito que vai ter uma escala, vai ter uma agenda para cada um comparecer. De tempo em tempo aparece uma nação para adorar a Jesus em Jerusalém. Quem não adorar a Jesus uma vez por ano, o Senhor faz com que não chova sobre a terra dessa nação. Muitos não vão querer ir, mas eles vão, porque estarão sendo governados por Jesus. E Jesus não dará a opção da injustiça, da insubmissão, da rebeldia. Todos comparecerão. E a igreja? Qual será o papel da igreja? Governar ao lado de Jesus. Porque é o seguinte, pastor João Rich, durante o milênio, a terra produzirá alimentos em abundância. Durante o milênio, toda arma de guerra será transformada em implementos para o cultivo da terra. E a terra, hoje, onde é deserto, vai se transformar em lugares produtivos. Glória a Deus. O Saara, que tem uma dimensão continental, o deserto do Saara, todo será altamente produtivo. Agora, isso dá uma indicação que a população mundial, irmãos, durante o milênio, crescerá como nunca cresceu na história da humanidade. Porque debaixo desse governo perfeito, vale a pena ter muitos filhos. Será um tempo de muita glória, de alegria, de paz e de justiça. Porque o Rei da Justiça é que estará reinando sobre toda a terra. É só uma noção. Daria livros e livros sendo escritos. Verdade. Para dar a noção do que será no milênio. Mas alegre-se. Eu sei que às vezes você passamos por luta, pastor John Richard. Os irmãos também passam. Mas Paulo fala sobre isso. Olha, em Romanos capítulo 7, eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem comparar com a glória que vai ser revelada através de nós e em nós. Glória a Deus, aleluia. Pastor poderoso, é inspirador. Olha, 60 minutos é pouco. Nós estamos fazendo milagre aqui, mas hoje está fluindo. Hoje está fluindo melhor do que na primeira parte. Até porque as perguntas estão se encaixando uma na outra. Eu queria... Tá, pastor, falamos sobre o milênio, como vai ser no milênio e tal. Depois do milênio, pastor Rigonato, nos céus, no reino dos céus, como que vai ser? Como que nós vamos viver? O que nós vamos comer? O pessoal quer Coca-Cola e tal, quer picanha.
É a mente natural ainda daqui da terra, né? Terreno. Mas fale para nós. Vou falar algo para você, pastor John Rich e irmãos. Eu não sei, é uma coisa que eu ainda não tenho plena convicção, mas isso aqui não é doutrina. Você pode jogar no lixo, se você não concordar, porque não está escrito. Mas é só aquela imaginação fértil que a gente precisa ter, que as coisas são tão maravilhosas que a gente fica... Fica elucubrando. Expectativas a mil. Grandes elucubrações, né? Grande imaginação. Mas assim, será que Deus vai restaurar? Porque antes do pecado, o homem vivia eternamente. Adão e Eva, eles foram planejados, e isso tem dentro de nós essa semente de eternidade. E o pecado, ele é apenas... A morte é um instrumento de restrição ao pecado. Uma consequência dele. Assim, nós não vamos para o céu, irmãos. Os irmãos querem ir para o céu, mas Deus quer descer para a terra. Pois é. Em 2 Pedro, eu desafio você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo... Versículo 13, que diz assim, olha, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E em Apocalipse, capítulo 21, a Nova Jerusalém, que é constituída pela igreja, um número muito grande, mas muito grande de crentes salvos, redimidos e vencedores. A estatura do varão perfeito. Eles constituem essa Nova Jerusalém. Por um lado, ela é uma estrutura física. Por outro lado, ela é uma estrutura de pessoas. Tem muitas dimensões que a gente não consegue explicar. Não dá para pôr num tubo de ensaio científico e elaborar a explicação. Mas pela fé nós alcançamos o entendimento disso. Ela é vista descendo do céu para a terra, essa Nova Jerusalém. Porque 2 Pedro, capítulo 3, é o único capítulo da Bíblia que traz essa revelação. Essa terra e os céus são abrasados, são destruídos, porque a terra se tornou maldita. E essa terra vai ser destruída e Deus criará uma nova terra, na qual habita a justiça eterna. Nós vamos morar lá. A Nova Jerusalém, e não mais o trono, será o centro do universo. O centro do governo do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro. E nós, porque nós reinaremos ao lado do Senhor. Tudo isso virá para a terra. Você pode ler em Apocalipse 22, você vai ver um vislumbre muito pequeno. É uma dose mínima de uma revelação do futuro. Por essa fresta de revelação, conforme você busca o Espírito de Deus, ele te dá a revelação do que vai ser no futuro. Mas nós não podemos saber ao certo, de maneira completa e revelada ainda, porque não está revelado. Aí não é uma fuga da pergunta, mas é uma questão de você entender o que Deus, o propósito de Deus. Em Provérbios 25:1 diz assim, que a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos nobres é esquadrinhá-las. E Deuteronômio 29:29, as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas pertencem a Deus. Então, nessa Nova Jerusalém, mas nós vamos comer? Jesus deu a ideia que sim. Depois de ressuscitado e glorificado, quando ele foi lá puxar a orelha dos apóstolos que tinham voltado a pescar, estimulados por Pedro, quando eles chegaram na praia, tinha peixe assado e pão tostado na brasa. E Jesus comeu com eles. Então nós vamos comer na eternidade futura. Glória a Deus. Pastor, eu queria ler
O senhor Não está vai ter provocando. Coca-Cola, não, vai ter Coca-Cola. Pastor, o senhor está provocando, eu quero ler, eu faço questão, o senhor pediu, o senhor citou aí Apocalipse 22, eu gostaria de ler porque é maravilhoso, irmãos. Olha só, Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! Que poderoso! Isso aqui Poderoso. é maravilhoso. Poderoso demais, hein, então. Isso aqui é demais. Qual que é a dúvida em cima disso aí? Pastor, ele fala aqui dos frutos, né? 12 frutos que servirão para alimento dos povos e para cura também. Muito profundo isso, muito interessante. Aí, se não há mais maldição, por que vai ter que ter cura? Jesus! Que coisa! É a cura interior? Mas você já percebeu que Deus gosta, vamos usar uma expressão bem nossa, mas está associada à revelação. Deus parece que ele elabora a sua palavra de maneira bem enigmática. Bem enigmática. Eu acabei de falar para vocês, Provérbios 25, 1. A glória de Deus é encobrir. E a glória dos nobres esquadrinhá-las. A primeira coisa, irmãos, olha, é claro que aqui tem uma revelação profética. Você tem que entender olhando lá para o Gênesis. Tudo aquilo que foi semeado em Gênesis, nós estamos numa grande colheita aqui. A nova terra vai ser chamada de paraíso de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 2. Outra coisa. A árvore da vida, lá do Gênesis, do Antigo Testamento, lá de Gênesis capítulo 1, 2, 3, essa árvore da vida, irmãos, ela é um tipo de Cristo. Mas aqui em Apocalipse, ela é uma realidade de Cristo. Uau! Então, no meio da praça, Jesus tem um lugar central, ele é primazia. Ele tem um primeiro lugar. Então, ele é o centro de todas as coisas, de todo o universo. Aqui está apontando para Jesus. O próprio rio é Cristo. Cristo é o rio da vida. E a árvore da vida é ele também. Agora, se ela produz 12 frutos, para a gente entender as coisas, olha só, o número 7 em Apocalipse, ele sempre aponta para a plenitude. A plenitude da perfeição divina agindo na história. O 7 está relacionado à história e à plenitude da perfeição divina. E o 12 aponta para a eternidade. Eu sei que, por um lado, a gente pode definir como os 12 meses do ano, definindo que Deus vai cobrir de provisão cada dia do ano inteiro, né? Mas nós seremos atemporais naquela época, não vai ter essa divisão temporal, essa distribuição e marcação de dias, semanas, meses e anos, não vai ter, porque o Senhor é o tempo, né? O tempo hoje ele é uma entidade a serviço de Deus, né? E a eternidade está na palma das mãos de Deus. E o fruto, preste atenção, o fruto e as folhas da árvore é a sabedoria de Cristo, é tudo que emana do Senhor. Ele Glória é fonte inesgotável de coisas
que a Bíblia chama em Efésios 3:10 de multiforme graça e multiforme sabedoria de Deus. Nessa multiforme sabedoria divina, nós temos algumas facetas que nós já entendemos: graça, amor, sabedoria, poder, os atributos que estão ao alcance, que não transcende o nosso entendimento, mas estão aqui numa dimensão que é inteligível. Agora, a multiforme sabedoria de Deus, que a igreja está revelando e continuará revelando na eternidade, Deus tem muito para dar e é necessário que nós estejamos aqui para usufruir. Se existe muito dinheiro, é necessário que haja motivos bons para gastá-los. Deus é uma fonte grandiosa de poder e de sabedoria. Mas se ele não tiver com quem investir isso, fica inútil o poder e a glória de Deus. E na eternidade futura, as coisas estarão tão bem organizadas, tão bem consumadas, constituídas e reveladas. E não tem como explicar. Aí Deus revela nessa dimensão, nessa leitura tremenda que você fez aí, e diz o seguinte, que no meio da praça, da sua praça, de uma margem à outra do rio, está a árvore da vida. E a outra margem do rio é a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Isso aqui é pela eternidade, os séculos dos séculos. Glória a Deus. E as folhas que são para cura? Essa cura dos povos aí, isso aí é um ponto intrigante. Povos constituídos estarão aqui. Se aquilo que eu falei lá do Éden, antes da queda, voltar a existir, os povos se multiplicarão. Ah, mas aí se chegar um ponto que encher toda a terra. Não, tem um universo inteiro para ser ocupado. Não preocupa com espaço, não. Os condomínios siderais estarão à disposição. Aqui eu estou só elucubrando, né? Sim. Porque Isaías falou assim, sabe, pastor John Richard? O menor virá a ser 1000, e o mínimo, um povo muito grande. E isso se projeta para o futuro eterno. Então, aguarde que coisas que vão nos surpreender vão acontecer. Pastor, 10 coisas que vocês precisam saber sobre o Apocalipse foram faladas aqui, compartilhadas pelo senhor. E eu tenho uma última pergunta para lhe fazer, uma pergunta pessoal, tá? Uma pergunta de pastor para pastor. Meu Deus! Como estudioso do Apocalipse e como alguém que já tem aí um ministério de décadas como pastor na videira, eu como pastor na videira sei o que é fazer parte dessa equipe. O senhor é um modelo para nós em labor, em dedicação. Eu conheço o senhor, sou da cozinha da sua casa aí, fui por muitos anos, né? E assim, eu sei até limitações físicas de saúde o senhor tem, mas o senhor se dedica e se esmera em fazer o melhor na obra. Agora, como estudioso da palavra, principalmente a respeito do Apocalipse, pastor, os anos estão se passando. Como é que o senhor tem feito, pastor, para se preparar para o arrebatamento na prática, no seu dia a dia como cristão? Como que o senhor tem feito para se preparar para a vinda do Senhor? O que o senhor faz no seu cotidiano que lhe traz assim paz e segurança de que Jesus vai voltar e eu estou aqui, eu não vou ser pego desapercebido? Fala para nós. Vou falar uma coisa para você, pastor João Rich. Muito boa essa pergunta, muito pertinente. É do Espírito. A primeira coisa, irmãos, é contentamento. Desfrute daquilo que você tem no momento. Não fique com expectativas. Não coloque a sua alegria na realização das suas expectativas e sonhos. Viva hoje com muita alegria, porque, primeiramente, Davi
falou lá no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Gratidão. Viva Glória com a gratidão. Deus. Glória a Tudo Deus. que está cercando. Seja agradecido pela casa que você mora, o marido e a esposa que você tem, os Meu filhos Deus. que você deu, a igreja na qual você serve do Senhor. Não fique esperando ela ser uma mega igreja para você começar a ser alegre. Não, alegre-se hoje. Porque Aleluia. todas as igrejas estão no coração de Deus. E elas cumprem um papel na etapa que estão. É um papel de processo de maturidade. Porque, olha só, pastor João, diz uma coisa que é extremamente necessária e é o pano de fundo de tudo isso, da sua resposta. Como que você fica tranquilo esperando um arrebatamento? Maturidade na palavra da justiça. Acredite na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Filipenses 3,9, que eu deixo para os irmãos. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus por meio da fé. Então, não fique achando que você merece ser arrebatado. Ninguém merece participar da ceia ou ser arrebatado. Meu Deus. Verdade. Mas eu tenho levado os irmãos a confessarem. Pela graça eu sou salvo. Pela graça eu serei arrebatado. Aí os irmãos explodem. Aleluia. Ou seja, saia do seu mérito. Não coloque a sua expectativa baseada no que você tem feito ou que tem deixado de fazer. Com gratidão, sirva ao Senhor naquilo que você pode. Sirva a Ele. E eu falo uma coisa. A graça tem se tornado de maneira errada e errônea uma credencial para muitos se acomodarem. Para muitos se tornarem passivos. Então, vou citar algumas coisas. Você falou aí de labor. Olha, irmãos, eu trabalho realmente muito. Eu acordo todo dia, todos os dias, 5h45, 5h50 da manhã. E nós temos tido orações poderosas pela manhã. Agora, eu não torno isso o meu credenciamento. Não são minhas obras que me credenciam. Mas é a graça de Cristo sobre mim. Agora, Paulo falou assim, 1 Coríntios 15:10. 15:10. Pela graça eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles. E aí ele conclui, mas preste atenção, não eu, mas a graça de Deus comigo. Depois ele fala assim, 2 Coríntios 6:1. Olha só que tremendo. Ele fala assim, e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Olha você só. tem graça, compartilhe essa graça, transmita essa graça. Olha, irmãos, se você está esperando o arrebatamento da igreja, e se você não compartilha com as pessoas sobre isso, puxa vida, isso é grave, né? Então, muito grave. O evangelho como nunca pregamos. Então, assim, viva esse momento. Um segredo para ser arrebatado: seja apaixonado na vinda de Jesus. Seja apaixonado na vinda do Senhor. Foi o que Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4. Olha aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos... eu perdi a referência. Aqui. 4, versículo 6. Quanto a mim, irmãos, eu estou sendo oferecido por libação. Paulo estava como nós hoje. Diante desse domínio global, dessa pandemia, nós estamos na expectativa que o Senhor está voltando a qualquer momento. Que Ele voltará a qualquer momento. E Paulo falou assim, olha, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora o que eu faço? A coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz,
me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus, aleluia. Sabe, pastor John Richard, eu vivi com você aqui um tempo assim glorioso, né, de crescimento, explosão da igreja no crescimento. Era um tempo assim que tinha uma memória espiritual, uma sensação que eu tenho até hoje, da memória daqueles dias, da presença de Deus. A presença de Deus saltava, né, na pele, assim, era vívida, palpável. Hoje eu estou vivendo essa expectativa com muita alegria, que a qualquer momento o Senhor vem nos buscar. É uma expectativa muito forte. E eu espero com muita alegria, irmãos. Eu espero com muita alegria, porque olha só, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E também, pela graça e por meio da fé, creia que você será arrebatado. Eu prescrevo mais uma vez para todos os irmãos que leiam 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 11. Tudo ali, irmãos, Sabe, pastor John Richard, eu estava dando aula na turma especial, um aluno me fez uma pergunta muito séria, por um lado até assim, comprometedora. Ele pegou e elaborou uma equação lá. Pastor, me responda uma pergunta. O pastor Luiz, ele frutífero, tem um ministério tremendo, mas se acontecer de meia hora da vida do pastor Aloysio, ele pisa na bola, ele comete um erro e... Se deu... A pergunta do irmão aí. Olha aí, ó. O Emerson Dias Torres. Se o Senhor falasse para você que voltaria em 6 meses, o que você faria nesses meses? Você sabe que foi por isso que Deus não falou o dia que ele voltaria? Mas ele daria noções? Olha só. Porque quando você tem a pré-datação, há um risco muito grande de você, como bom brasileiro, você protelar, postergar, adiar as coisas. Acredite que o Senhor volta amanhã mesmo. E viva hoje na dependência. Ah, pastor, eu não fiz por merecer. Pronto, resolvido. Dependa absolutamente da graça do Senhor. Senhor, de mim mesmo eu nada sou, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Apegue-se no Senhor. Olhe para Jesus e você vai alcançar a coroa da glória. Amém. Mas aí o aluno me perguntou, aí o que o senhor acha? Eu falei, a sua pergunta é perigosa. Por um lado, você está querendo que pelas obras do pastor Luiz, eu force Deus a passar a mão na cabeça dele, dar um tapinha nas costas. Tá tudo bem, pastor Luiz, vamos nessa. E por outro lado, você está questionando a idoneidade de fé e de coração do pastor Luiz. Nós não podemos, eu falei para ele, nós não podemos equacionar o mérito nas nossas obras. São obras de fé, produzidas pela graça. Amém. Sem a graça, ninguém produz obra digna diante de Deus. Amém. Porque Efésios 2:8 fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Glória a versículo Deus. 10. Porque somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Amém. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Ande nas boas obras que Deus preparou para andar. Glória a Deus. Sirva o pastor John Richard aí nesse ministério, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Glória em boas a Deus. obras. Ande nessas boas obras e pela graça você vai ser arrebatado. Amém. Aleluia. Pastor... Pastor, nosso tempo aqui já está se findando e eu quero lhe agradecer pelo seu encargo,
pelo seu amor, pela sua disposição aqui conosco, de ministrar nas nossas vidas. Muito obrigado. Assim, foi muito esclarecedor. Nós louvamos a Deus pela sua vida. E quem quer o